Graça e paz, irmãos. Amém? Como é que está seu dia? Está abençoado? Glória a Deus, louvado seja Deus, né, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7 e o capítulo 8 de Ezequiel, tá bom? Como nós estamos vendo, né, irmãos, Ezequiel, ele profetiza, né, no tempo em que o povo de Judá já estava condenado, tá? Um povo que não tinha opção, né? Isso foi no tempo em que o povo estava sendo exilado na Babilônia. Então nós dividimos esse estudo em 3 partes. Do capítulo 1 ao 24, nós vamos ver o julgamento sobre Judá e Jerusalém. Nesse caso, né, o texto que nós estamos estudando está encaixado aí no julgamento sobre Judá e Jerusalém. Depois do capítulo 25 ao 32, nós vamos ver o julgamento sobre as nações vizinhas. Aí Deus vai deixar de julgar o seu povo e vai julgar as nações vizinhas, o povo que vivia na redondeza. E aí, depois do capítulo 33 até o último, nós vamos ver o profeta falando da restauração de Israel, né, e Deus dando para ele visões de um futuro glorioso. Então, assim a gente consegue estudar, né, esse livro focado, né, nos assuntos. Então, o que nós vamos ver hoje é isso, é o julgamento de Deus sobre Judá, né, e sobre Jerusalém. Obrigadão, irmão Anderson. Então, eu vou ir passando para os irmãos aqui, nós não vamos ler o texto, tá, irmãos? Eu vou ler o texto com vocês, na medida que for colocado ali, porque se eu ler ele todo, aí talvez chega no final, os irmãos não vão lembrar, né, do assunto. Aí eu notei que às vezes eu voltava no texto, então nós estamos aí ganhando tempo, né, irmãos? Então, você pode ficar com sua Bíblia aberta aí, no capítulo 7, porque nós dividimos assim, tá? Nós vamos falar do 7, do 1 ao 7, depois a gente vai dividindo por parte assim, né? E a gente vai até chegar ao final, né? Do 1 ao 9, desculpa, né? E assim a gente vai, depois do 10 ao 13, depois do 12 ao 42, do 23 ao 27, e assim a gente estuda o livro todo de uma maneira muito tranquila. E a nossa intenção, de fato, é esmiuçar a Bíblia, né? Trazendo o significado dessas porções e depois colocando para nós, adaptando isso para a nossa vida hoje, para a nossa realidade, né, que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um povo sendo castigado por Deus por causa do pecado deles, tá, irmãos? Não foi pecado de 1 ano, nem de 2, nem de 3. Foi pecado de muitos anos e Deus agora, então, resolve punir o povo. O que nós temos visto é que quando Deus resolveu punir o povo, não tinha mais oração que fizesse Deus mudar. Ali não tinha chance de Deus perdoar, né, e livrar o povo. Aqui não, aqui Deus estava tratando com eles como consequência. Chegou no momento de julgamento de Deus, né? Por isso que nós dividimos o estudo de 1 a 24, julgamento sobre Judá e Jerusalém. De 25 a 32, julgamento sobre as outras nações. Do 33 ao 48, já é a restauração de Israel e Deus dando para Ezequiel visões do futuro. Então vamos lá. Do versículo 1 ao 9, o que nós estamos encontrando, irmãos, é a profecia, né, de Deus sobre o fim iminente. Deus está mostrando assim, está chegando já a hora, né? Está chegando o momento, tá? Os 2 capítulos, na verdade, o 7 e o 8, vai mostrar que o fim chegou, né? E Deus vai mostrar no capítulo 8 as visões dos pecados que estavam acontecendo dentro do templo. É muito significativo, irmãos. Nós vamos ver o 7, vai falar para o povo judeu, olha, o fim chegou, agora não tem jeito mais não. Agora vai chegar o que Deus falou que ia fazer, todo o mal que Deus falou. E lá no capítulo 8, Deus vai deixar Ezequiel ver a idolatria que estava acontecendo dentro do templo de Deus. O templo estava cheio de imagem, de bichos e outras coisas, e o povo se curvando diante daquilo, dentro do templo de Deus, irmão. Aquele templo bonito, que a gente sabe que Salomão escreveu, aquele que construiu, cheio de ouro, cheio da arca lá dentro, todas aquelas coisas lindas. O povo levou imagem lá para dentro e estava adorando. Então, quando a gente vê o mal que está acontecendo com um povo, ou com uma pessoa, ou com uma nação, a gente não pode ficar só falando assim, poxa vida, como é que Deus deixou isso acontecer? Sempre vai ter um histórico de pecado, de distância e de falta de arrependimento. Deus não deixa o mal cair sobre ninguém. Quando o mal cai, é consequência de escolhas que as pessoas fizeram, tá bom? Então, do versículo 1 ao 9, a profecia aqui é sobre o fim iminente. A palavra de Deus vem com muita força, né, com grande força, dizendo assim, o fim chegou.
Deus declara que não poupará o povo e nem vai ter piedade deles, né? O povo vai ser julgado por causa das abominações que eles fizeram. E o castigo de Deus será direto, né? E Deus não vai, como assim? Deus não vai agora ter rodeios. Ele vai castigar o povo de uma maneira muito forte. E isso traz para nós uma mensagem. Qual a mensagem que do versículo 1 ao 9 vai trazer para nós? É que a paciência de Deus tem limites, irmãos. Então Deus, ele tem paciência. A gente pensa assim, porque a gente lê aquele texto, né? As misericórdias do Senhor, né? São sem fim, né? Se renova a cada manhã. A gente pensa que isso quer dizer que sempre vai ter paciência conosco, Deus. Não é. Ela tem um limite, né? O juízo de Deus é justo, não é exagerado, né? Mas também Deus não adia aquilo que ele tem que fazer. Essa é a verdade que nós estamos vendo. Então agora eu vou ler o texto, o versículo 1 ao 9, para os irmãos verem que isso aí está encaixado aqui. Olha, veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da casa da terra de Israel. Olha, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, e enviarei sobre ti a minha ira. Eu te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Não te pouparei, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os meus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Então sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: o mal sobre mal, eis que vem sobre ti. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua ruína, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da tua perturbação, e não há alegria sobre os montes. Depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti. E te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. Olha bem o 9. Não te pouparei, nem terei piedade. Conforme os teus caminhos, assim te punirei, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Então sabereis que eu, o Senhor, castigo. Amém, queridos? Então essa é a mensagem, tá? A mensagem é que o fim chegou, né? E Deus não vai ter piedade da nação. E a lição que eu disse para os irmãos, a grande mensagem que a gente tem que tirar é essa, é que a paciência de Deus tem limite, né, irmãos? Ela tem um limite, e a gente não pode deixar chegar nesse limite, irmãos. Deus tem paciência comigo e com você. A gente precisa, todas as vezes que nós lembrarmos de alguma iniquidade, a gente precisa ir para os pés do Senhor, pedir a Ele misericórdia, pedir perdão. Deus me perdoa, tem misericórdia de mim, né? Porque é assim que Deus trata com cada um de nós. A gente sabe que haverá um julgamento final, né? Apocalipse diz isso, quando a gente morrer, a vida não acaba. Tem gente que pensa que a vida acaba, né, irmãos, no caixão. Está enganado. É aí que eu costumo dizer, é aí que o bicho pega. Porque aí é que nossas ações vão falar por nós, né? A Bíblia diz em Apocalipse que foi aberto um livro, outro livro, né? E depois o livro da vida, e todos foram julgados segundo o que estava escrito naquele livro. Então, sabemos disso, que Deus julga as pessoas, de acordo com o que está escrito no livro dele, né? Às vezes eu posso ter a aparência de uma pessoa santa para vocês, mas Deus é que sabe como é que está. O que está sendo escrito lá é o que é verdade, né? A gente vê hoje o julgamento no Brasil, uma pouca vergonha, né, irmãos? O julgamento no Brasil é uma vergonha, né? Os caras defendem quem eles querem, derrubam quem quer, e a gente está vendo isso já, né, há anos. Porém, o juízo de Deus é diferente. Lá no juízo de Deus, você não precisa nem de advogado no juízo de Deus, né? Vamos lá, por que não precisa de advogado no dia que Deus for nos julgar? E está tudo escrito no livro, né? Deus vai abrir o livro e vai falar, diga, está aqui, ó, pam, 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 pam. Não tem mimimi lá. Aqui a gente está acostumado a recorrer, não é? Não é assim que a gente recorre? Dá um problema aqui na comarca de Patinga, você vai lá em Belo Horizonte, né, busca o Estado, né, segunda instância. Deu errado, você vai lá em cima no STF. Aí lá o bicho... Mas essa é a justiça dos homens, no Brasil, né, irmão? Não é todo lugar no mundo que é. Mas no dia que você morrer, você não precisa preocupar, tá? Por favor, não preocupa, porque está tudo escrito lá. Amém, querido? Né, irmão Amadeu? Tá, hein? É, pois é. Mas aí é que eu digo, é aí que o bicho pega, é aí que vai começar, né? Porque a ideia da gente é pensar que você morreu aqui, acabou, mas aí é que está o julgamento de Deus que vale em Apocalipse, é depois que a gente morre. É aí que, pô, aqui você lembra lá o Lázaro e o rico? Lembra Lázaro e o rico? É aquilo.
Aquela parábola que Jesus contou do Lázaro rico é a realidade que todo mundo devia temer. Lá fala que Lázaro era pobre demais, comia das migalhas que caía da mesa do rico, né? Os dois morreram, né? E o Lázaro foi para um lugar bom, chamado de seio de Abraão, um lugar de paz, tranquilidade. Já o rico foi para um lugar ruim demais, de tormento, né? Ele tinha tanta sede naquele lugar que ele tinha vontade que o rapaz lá molhasse o dedo, não podia. Aí ele lá ainda faz uma intercessão muito bacana. Lá naquele diálogo lá, o cara ainda pede ao Senhor para enviar Lázaro na terra para falar para os irmãos deles, para os irmãos não irem para o lugar onde ele estava, de tão ruim. E o Senhor Jesus dá uma palavra muito boa, né? Que não tinha jeito de fazer isso. Havia um abismo muito grande entre eles, né? De maneira que quem está lá não vinha para cá, nem de cá podia ir para lá. E o Senhor fala, e lá eles têm Moisés e a lei. O que é Moisés e a lei, irmãos? A Bíblia. É isso que eu estou falando para vocês aqui hoje. É isso que o pastor fala todos os cultos. Bíblia. Porque a Bíblia é o livro que vai nos livrar de ir para o lugar que aquele cara foi, que era ruim demais. Então isso ali é um retrato vívido da vida depois da morte. Quando você bater as botas aqui, meu filho, você vai se apresentar diante do Senhor. O tempo a gente não sabe, tá, irmãos? Isso aí a teologia cria umas teorias, mas a verdade é que Hebreus fala que a gente só morre uma vez, né? Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Quer dizer que você bateu as botas aqui, você não vai viver mais para ter uma segunda chance. Não, morreu aqui, a Bíblia fala que está esperando o julgamento, chamado de julgamento final. É o julgamento de Deus, vai julgar os vivos e os mortos. Está vendo? Os mortos que já morreram e os que estiverem vivos naquele dia, sabe-se lá quando. Então a gente precisa muito, irmão, dessa compreensão, que o julgamento de Deus ele é severo, né? A misericórdia do Senhor ela é muito grande, mas tem um limite, e a gente está debaixo hoje da graça. Hoje é um tempo muito bom para renovar a fé, para pedir perdão, para consertar, para evitar intriga com as pessoas, porque eu entendo que está tudo sendo escrito lá. No dia que eu li isso, eu pensei, poxa vida, então quem escreve lá no livro da vida, não é Deus não. Quem escreve no livro as coisas que vai cair no julgamento? Quem escreve? É eu. Hein? É isso, Malia, é eu mesmo. Na hora que você é ruim para alguém, você está escrevendo lá no livro isso. Na hora que você inventa mentira da vida dos outros, você tá escrevendo no livro. Na hora que você mente, na hora que você faz intriga, na hora que você não perdoa, você não ama, você está escrevendo no livro da vida, não é Deus que vai escrever. Mas, por outro lado, quando você se humilha, quando você perdoa, quando você chora, lembra lá como é que começa o Sermão do Monte? Com as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, irmãos, arrebenta, bem-aventurados os humildes, né? Os que choram, os que sofrem. É isso que está sendo escrito no livro. Por isso que Jesus não levantou a mão, irmão, para brigar com ninguém, apesar que ele não precisava, né, desse processo da vida eterna, mas enquanto ele teve aqui, ele caminhou como um homem. Então ele sofreu como um homem, padeceu como um homem, para mostrar que a gente pode sofrer. E ele ensinou, se alguém te bater de um lado do rosto, faz o quê? Dá o outro. Se te chamar para andar uma milha, vai duas. Se quiser a tua capa, dá a roupa toda. O que ele está ensinando? Jesus está querendo dizer assim, olha, suas atitudes estarão escritas lá diante de Deus. E no dia que você bater as botas aqui, você vai ser julgado por isso, pelo que está escrito no livro. Então, no dia que eu aprendi isso, eu falei, poxa, não tem nada a ver com Deus, tem nada a ver com Jesus, tem nada a ver com ninguém. Minhas atitudes estão sendo escritas lá, então é melhor eu ser um cara bom, porque se eu bobear, vai estar escrito lá, eu vou ter que dar conta diante de Deus. Né, irmãos? Amém, queridos? Por isso que Jesus ensinou o estilo de vida que ele ensinou. Na verdade, irmãos, quem vem para Cristo, quem vem para o cristianismo, precisa saber que cristianismo é prática. Não tem intercessão, não tem oração, não tem nada que alguém possa fazer por você, você tem que aprender. Por isso que Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, irmãos. Ele estava ensinando para nós. É o jeito que Jesus viveu que vai nos levar lá. Ele é o caminho, né? Lembra que ele falou que ele ia para o Pai, mas ia preparar lugar para os seus discípulos, para eles não ficarem ansiosos nem aflitos, né? Não se turbe o vosso coração, ele falou. Crede em Deus. Ele falou, crede também em mim. Né? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou preparar para vocês lugar. Então, quer dizer, Jesus deixou claro para nós como é que chega lá. Né? Isso por quê que eu estou dizendo, abrindo esse parêntese? Para a gente entender
que a Bíblia está querendo dizer que esse negócio que o fim chegou, o fim chegou, o fim chegou? Está querendo dizer o seguinte, que a paciência de Deus tem limites. E eu preciso estar dentro da margem antes de chegar nesse limite. Porque o que nós estamos vendo desde o livro de Ezequiel, depois Lamentações, e nós estamos vendo agora, é que não adianta mais orar para o povo de Israel, de Judá, dentro desse contexto que nós estamos lendo. Deus está falando, não ora, eu não vou ouvir. Jeremias chorou, Jeremias clamou, Jeremias orou, e Deus falou umas 4 vezes para Jeremias, não ora, Jeremias, eu não vou te ouvir. Por quê? Porque Jeremias está clamando por misericórdia, né? Então é isso que nós estamos vendo, irmão. Então isso é um aspecto de Deus que todo ser humano precisa entender. A bondade de Deus é tremenda, mas quando Deus fala acabou, aí é complicado, né? Por quê? Porque Deus é justo, sem exagero, mas Ele também não adia o juízo, não. O que nós estamos vendo aqui é isso. Que agora não adianta mais nada fazer para ajudar, agora é hora de descer o pau, é de baixar o ombro, né, e deixar Deus castigar, é isso que nós estamos vendo. Por quê? Porque o juízo de Deus chegou, não é exagero, ele não está assim julgando exageradamente, mas ele chegou e nesse momento ele não vai adiar o julgamento. E quem esteve estudando conosco na semana passada, viu, tamanho era o juízo de Deus sobre Judá, que ele chegou a dizer que os pais iam comer a carne dos seus filhos, e os filhos iam comer a carne dos pais. Tamanho abandono de Deus. Eu vou ler para você o versículo, tá, irmãos? Olha, capítulo 5, nós lemos na semana passada, versículo 9 e 10. Ele falou assim, olha, farei de ti o que nunca fiz, nem jamais eu vou fazer outra vez, por causa de todos os pecados que vocês cometeram. Ao versículo 10. Portanto, os pais comerão a seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão seus pais. Executarei em ti juízos e espalharei tudo o remanescente aos ventos. Isso, irmãos, é para vocês verem que literalmente Deus está falando aqui para ajudar, né? E para Israel, dizendo, olha, eu vou abandonar vocês, vou deixar acontecer coisa no meio de vocês que vocês vão assustar. Por isso que a gente tem visto, né? E aprendido que Deus tenha paciência, mas tem limite, né? E Deus mostra mesmo, irmãos, Deus mostra às vezes a sua ira conosco em vida. Porque aqui nós estamos vendo a ira de Deus sendo jogada. Então, muitos males que acontecem comigo, com você, acontecem conosco, é Deus mandando ver na gente, ó, pá, toma, né? Mas só que tem gente que não entende. Você já notou que quando o mal acontece com a gente fala que é o quê que está fazendo mal com a gente? Tudo para nós é o diabo. E às vezes Deus está olhando de lá e falando, poxa vida, não é o diabo, não é eu. A gente precisa entender que o julgamento de Deus é justo. Então, às vezes, a gente faz escolha errada, a gente toma decisões erradas, aí vem o julgamento de Deus, vem o mal sobre você. É aquela velha história. Como é que você vai colher coisa boa se você está plantando coisa ruim? Você planta jurubeba, rapaz, e quer colher uva? Não é, irmão? Não é? É isso. Então, não é diabo. Deixa o pobre do diabo lá quieto no canto dele, tadinho. Eu costumo dizer assim que o diabo vai ser absolvido de muitas acusações. Porque tudo nosso é o diabo. Não, rapaz, tem coisa que não tem nada a ver com o diabo. São escolhas, né? Eu escolho ir para o mundo da bebida, eu escolho para o mundo da prostituição, eu escolho para o mundo do crime, eu escolho para o mundo da violência, né? Às vezes a gente está dirigindo o carro lá, o cara faz uma atrocidade com a gente, você perde a bênção e vai lá, enfrenta o cara te dá uns tapas na cara. Quantas pessoas morrem no trânsito por causa de bobeira? Bobeira que eu quero dizer assim, nesse sentido. O outro está pronto, você vai tirar satisfação, o cara não está nem aí, te mata e ele vai ficar uns dias na cadeia. Se tiver dinheiro, ele nem fica, porque esse é o país que nós vivemos nele. E quantas mortes, irmãos? Quantas mortes acontecem, né? Se o cara pudesse voltar o tempo atrás, talvez ele não faria a mesma coisa. Mas o diabo, ele sabe trabalhar. Então, no momento de raiva, no momento de ira, eu faço uma besteira. E aí, depois, quem olha vai para, poxa vida, meu diabo é sujo. Eu diria, o que o diabo tem a ver? Hein? Ele é astuto. Eu quero dizer isso. Eu quero dizer que o Senhor chegou a dizer, os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Os filhos da luz estão dominando o ponto, irmão. O filho da luz não quer aprender Bíblia, né? As pessoas não querem aprender Bíblia. E eu estou mostrando para os irmãos a Bíblia, é Deus, esse é o Deus da Bíblia. O Deus que tem paciência comigo e com você, mas tem limite. Quando ele chegar no limite, o bicho pega, né? Esse é o Deus da Bíblia. Só que a gente esquece disso, né, irmãos? Então, é complicado, né?
a gente tem que lutar contra os nossos desejos carnais, a concupiscência da carne, dos olhos, né, da soberba da vida. Isso é coisa que a gente tem que lutar. Isso aí é a semente que Adão é que arrumou isso. Adão é que arrumou isso para a gente. Hoje tem em nós a semente do mal que habita em mim, habita em você, e nasceu aí, se Deus deu a luz para uma criança, a semente de Adão está lá. Qual a semente? Aquela lá do Éden. Lembra que Deus falou com Adão? Deus falou com Adão, ó, não coma da tal árvore, que no dia que você comer, você vai morrer. Eu fico encantado com a bondade de Deus, irmãos. Tinha de todo tipo de árvore. Deus olhou para uma, imagina que seja esse tripé, né? Deus olhou e falou para Adão, não come dessa árvore. Mas ele não proibiu comer de mais nenhuma, irmãos. Deve que tinha abacaxi, tinha melancia, né? Deve que tinha banana de várias espécies, que tinha uva. E também tinha uma árvorezinha lá, maravilhosa. Que árvore que tinha lá? Árvore da vida. Deus não proibiu o cara de comer da árvore da vida, irmão. Proibiu comer da árvore da morte. E o Adão comeu de qual? Exatamente da única que Deus proibiu. Ô, irmãos, é uma tentação muito grande, né? O cara tinha milhares de árvores, inclusive a árvore da vida, que ele podia comer, porque você lê a Bíblia de trás para frente, você vai ver, Deus nunca falou que no jardim ele não podia comer da árvore da vida, ele falou que não podia comer da árvore que ia matá-lo, eu chamo de árvore da morte, do conhecimento do bem e do mal. E o cara comeu de qual? Pois é, se ele tivesse comido da árvore da vida, hein, irmãos? Poxa vida, hein? Esse tem de diabetes, esse tem de câncer, esse tem de sei lá o quê, nunca mais ia te pegar, nem nos pegar. Era vida para sempre, vida eterna. Então é só para você ver qual o espírito que atua no teu coração e no meu até os dias de hoje. É o mesmo espírito, irmãos. É o mesmo espírito. O casamento está ruim, porque a gente prefere comer da árvore da morte que da árvore da vida. A vida está ruim, porque a gente prefere comer da árvore da morte que da vida. Tudo está ruim, porque a gente prefere comer da árvore da morte, da árvore da vida. Né? Então, assim, só para os irmãos entenderem qual é a nossa luta, para a gente entender que tem um limite, a gente não pode chegar nesse limite, né? E as possibilidades são muitas que eu queria dizer, e elas são boas. Né? Quando eu penso lá na questão do jardim do Éden, eu fico encucado, poxa vida, todo quanto é árvore, Deus proíbe uma, o homem come só uma. E depois, vamos ser sinceros, depois de Adão até nós, quantos nãos e quantas proibições Deus já deu para nós, hein? E Adão só tinha uma proibição, o cara ainda pecou, irmão. Poxa vida, cara frouxo que era Adão. Adão é o homem mais frouxo que eu já vi na Bíblia. O cara tinha um não. Eu tenho 300 não, um punhado de não. Você tem milhares de não. Nós temos uma lista que não pode. Jesus falou que você não pode nem olhar para uma mulher com desejo impuro no coração, que a gente já o quê? Adulterou com ela. Adão não tinha nada disso. Adão só tinha uma. Não come da árvore, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Que você comer, você morre. O cara pecou com uma lei que não podia. Isso, irmãos, eu não estou aqui detonando Adão, não. Eu estou brincando com ele, né, que ele era frouxo e tal, para vocês entenderem que esta é a tendência do ser humano, irmão. A tendência do ser humano é fazer aquilo que não está certo e não está pode, e que não pode. Então, por isso que meus pensamentos, os seus pensamentos, os nossos pensamentos, são maioria fazer aquilo que não agrada a Deus. E se você reconhecer isso, você está no bom caminho, você está indo para o caminho certo. Você não vai cair na ira de Deus. Porque reconhecendo isso, a gente conhece na Bíblia como é que consegue perdão, como é que a gente clama, como é que a gente ora, e como é que nós vamos encontrar, depois que você morrer aqui, como é que você vai encontrar lá que quando mandar abrir aqueles livros, o Senhor vai ler um punhado de coisa torta na sua vida, na minha, mas Ele vai encontrar em nós, opa, peraí, eu lembro lá, tá? Você fez isso, fez aquilo, você fez muita coisa errada, mas você dobrava o joelho e me pedia perdão. É isso, irmão, que vai nos levar para o céu. Porque se você for olhar coisa boa, ninguém tem. Só aquele menininho que nasceu e morreu pouco depois. Aí aquele tem um livro limpo lá em cima. E nesse sentido, irmãos, é que a gente tem que aprender, né? O que é que a Bíblia está querendo dizer para nós hoje nesse texto. Bem, então vamos seguindo. Agora a gente vai partir para o versículo 10 ao 13. 10 ao 13 é um fechinho pequeno de versículos, do 10 ao 13. E nele nós vamos ver que o Senhor fala de uma colheita irreversível, né? O que o dia chegou, o Senhor está dizendo. O orgulho do povo floresceu, brotou, e ninguém vai escapar, Ele está querendo dizer, Deus está dizendo para o povo. E mesmo quem comprou ou vendeu
alguma coisa, não vai se alegrar, né, porque a destruição ia afetar a todos, não há como voltar atrás. Eu acho bacana quando fala aqui, quem comprou, quem vendeu, ninguém vai se alegrar, porque é um momento de Deus punir. Por quê? Porque muitos de nós se apoiam nos bens materiais. Às vezes a gente pensa, meus, que o tratamento de Deus é na área financeira. Então, às vezes a gente tem um emprego, a gente tem um dinheiro, a gente fica pensando, poxa vida, eu estou livre desses males. E eu, quando falo assim, mesmo quem comprou, quem vendeu, não vai se alegrar, porque a destruição vai ser geral. Deus está dizendo aqui, irmãos, que quando Ele resolve tratar com o povo, até mesmo aquele que está próspero e está bem, sofre, sente. Porque a gente tem a tendência de pensar que o mal vai acontecer com o outro, não vai acontecer comigo. Por isso que eu clamo pelo Brasil toda quarta-feira, quem vem aqui nos ajuda a orar. Clamamos pelo Brasil, porque se o nosso presidente continuar fazendo coisa errada lá, irmão, não pensa que hoje você é tão livre que não estamos, não. Vamos sofrer. Sabe, parou para pensar nisso? Né, irmãos? A menos que você morra antes, vamos sofrer. Então a gente precisa o tempo todo compreender, né, que quando a injustiça domina, até as estruturas econômicas e sociais, elas são destruídas. Hoje a gente tem um país muito bom, graças a Deus, em muitas áreas, mas a gente tem que clamar, porque se essa injustiça continuar lá em cima, nós vamos sofrer, né? E eu gosto muito de trazer as coisas para a realidade, né? Então, a gente precisa, sim, entender isso, essa parte vai mostrar para nós, que quando a injustiça domina, até as estruturas econômicas e sociais, elas são cobradas, né? E que o pecado desestabiliza quem peca e uma nação inteira desestabilizada. Ô, irmãos, Cuba, tem crente lá em Cuba, sempre teve crente lá em Cuba, e ninguém quer mudar para Cuba. Você já ouviu falar em Cuba? Pois é, ninguém quer mudar em Cuba, muda para Cuba, todo mundo quer ir para os Estados Unidos, vai para Cuba. Vai montar uma empresa lá em Cuba, né? Está entendendo, irmãos? O que eu quero dizer? É que mesmo tendo crente lá dentro, a mão de Deus está punindo o lugar e o lugar só. Venezuela também tem crente. Quem quer para a Venezuela? Não vejo brasileiro nenhum falando assim, pô, vou aposentar e vou para a Venezuela. Lugar bom, né? Lugar bom, maravilhoso. É isso que nós estamos vendo aqui na Bíblia. Parece que foi feito para nós. Agora, Estados Unidos, todo mundo quer, né? Estou achando bom o cara cortar os vistos lá, tinha que cortar de todo mundo. Mas é só porque eu preciso contextualizar. Se eu não contextualizar, vai ser só um texto lido. Você vai falar, poxa, o que quer dizer isso? Então, veja bem, do 10 ao 13, ele fala assim, eu vou ler agora, tá? Do 10 ao 13, eu já falei, agora eu vou ler. Está assim, eis o dia, eis que vem, olha bem, vem a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba, a violência se levantou em vara de impiedade, nada restará deles, ninguém da multidão, nada dos seus bens. O que isso quer dizer, irmãos? Está vendo? Ó? Economia, está falando de economia, tá? Nada dos seus bens. Olha, não haverá lamentação por eles, nem o tempo, vem o tempo e é chegado o dia. Olha bem, o que compra não se alegra, e o que vende não se entristece, pois a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Talvez por isso que eu falei, economia. O que compra não vai se alegrar e nem o que vende. Por quê? Porque Deus vai descer o pau sem dó e o dinheiro não vai valer para nada. Isso é economia, tá, irmão? Está falando de economia. O 12, aliás, o 13. O que vende não tornará a possuir. E o que vendeu, ainda que esteja entre os viventes, pois a visão não tornará para trás sobre toda a sua multidão, por causa da sua iniquidade, ninguém conservará a sua vida. Está vendo, irmão? Quem compra, quem vende, né? Nada vai adiantar. A tristeza e a dor está determinada sobre o povo e ninguém vai escapar. Então, irmãos, você vê que desestrutura o pecado, a iniquidade, quando ela chega assim, no momento de Deus punir, trabalhar, as estruturas econômicas, sociais, tudo desestabiliza e ninguém fica de fora. Por isso que falou que compra o que vende. Porque o cara pode pensar, eu tenho muitos milhões no banco, eu estou livre disso. Não vai estar, porque Deus vai tratar e Deus vai punir. Então é uma coisa muito pesada, né, da palavra de Deus, que a gente precisa aprender, né? Do 14 ao 22, o relato é de um colapso total,
né? Total mesmo, né? Guerra e profanação. Esses dias nós estamos estudando muito aqui sobre guerra. Guerra que Deus deixou cair sobre o seu povo, né? Os babilônios chegando, destruindo tudo. E eu quero muito que os irmãos pensem na guerra, olhando as guerras que a gente vê hoje. Então eu queria que você pensasse, por exemplo, na Ucrânia. Pensa na Ucrânia, que a gente vê muito falar sobre guerra. Pensa na faixa de Gaza, onde Israel está bombardeando sem dó lá. O povo faz aquela multidão para pegar comida que as entidades levam lá, estão soltando bomba e matando gente. Tem gente morrendo de fome, tem médico morrendo de fome, gente morrendo de fome. Pensa nisso em guerra, né? Pensa no que foi feito lá no Iraque. Também o tanto de bomba. Por quê? Porque senão se você lê isso aqui, você vai pensar, guerra, né? Tá bom. O Brasil nunca teve guerra, mas não pode, porque você só vai conseguir extrair a lição se você conseguir entrar no sofrimento que a Bíblia está relatando. Aí vai doer na sua pele. Poxa vida, imagine você num lugar, Ipatinga, está em guerra. Qualquer hora pode cair uma bomba na tua casa e matar todo mundo. Ou cair na rua em algum lugar. Se coloca num lugar desse para você entender o que Deus está dizendo. Senão você não vai entender nunca. Essa é uma característica de quem aprende com o erro dos outros, com a dor dos outros. Qual é a característica? Ele consegue vivenciar a dor do outro, e aí ele sofre e aprende. Então a gente aprende com o erro dos outros, aprende com a dor dos outros. Tem gente que é teimoso, só aprende quando dói na pele. Eu prefiro aprender com a dor dos outros. Amém, queridos? Amém, igreja? Porque é melhor. É o que a Bíblia está propondo para nós. Então aqui fala de um colapso total de guerra e de profanação daquilo que é santo. Então eu vou ler o 14 ao 22, né? Para que você perceba isso. Olha bem. Já tocaram a trombeta e tudo prepararam, mas não há quem vai à peleja, pois sobre toda a multidão está a minha ardente ira. Ou seja, o povo estava pronto para a guerra, tocou a trombeta, já vai para a guerra, mas não adianta, porque ninguém vai conseguir lutar, porque a ira de Deus está sobre eles, né? Ou seja, nem quando se levanta um grupo para defender, a defesa vai funcionar, porque Deus falou que não vai. 15. Fora está a espada, dentro estão a peste e a fome, o que estiver no campo morrerá a espada, e o que estiver na cidade de fome, e a peste os consumirão. Se escaparem alguns sobreviventes, olha bem, estarão pelos montes, como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua maldade. Todas as mãos se enfraquecerão e todos os joelhos destilarão águas. Eles se cobrirão de pano de saco e o temor cobrirá sobre todos os rostos, haverá vergonha e sobre todas as cabeças haverá calvície. A sua prata lançarão pelas ruas e o seu ouro será como imundície. A sua prata e o seu ouro não os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles não poderão saciar sua fome e encher o seu estômago, porque serviram de tropeço da sua maldade. Tinham orgulho das próprias joias preciosas e as usaram para fazer seus ídolos detestáveis e suas imagens de abominações. Por isso, eu as farei para eles como coisas imundas, eu as entregarei nas mãos dos estranhos por presa, e aos ímpios da terra por despojo, e a profanarão. Desviarei deles o meu rosto, e profanarão o meu lugar oculto. Estarão neles saqueadores, e os profanarão. Está vendo, irmãos, aqui Deus está descrevendo como é que o povo vai tentar se defender, mas não vai adiantar, ajuda nenhuma vai chegar. Deus não vai permitir, é isso que Deus está dizendo, né? A espada, a peste, a fome é que vai dominar, e até o templo será profanado pelos invasores, né? O lugar que antes representava proteção, Deus está dizendo, não adianta, não vai ter proteção, está todo mundo abandonado. Eu estou abandonando, né, no caso, né? Então, o que a gente aprende do 14 ao 22? Que a falsa segurança religiosa vai ser desmascarada. As pessoas que estão encenando, vivendo uma capa de religiosidade, essas coisas, tudo vai ser desmascarado, né? E Deus está mostrando que, né, não é o tempo que vai salvar, mas é a obediência. Às vezes a gente pensa que o templo salva, então por isso que o Senhor está falando que eles iam profanar o lugar oculto de Deus, ou seja, o templo de Deus, aquele templo suntuoso. Eles iam entrar e eles iam profanar, porque nem no tempo de Deus haveria proteção para o povo, né? Ou seja, não vamos confiar nos bens materiais, não vamos confiar na segurança que os homens dão, não vamos confiar na segurança das leis, não vamos confiar em nada.
Vamos confiar em Deus. Amém, queridos? Porque é Ele que pode dar salvação e dar sustento para cada um de nós. Terminando o capítulo 7, nós vamos encontrar então agora os versículos 23 ao 27. Neles nós vamos encontrar Deus falando o que Ele vai dar em troca pelo sangue que foi derramado, né? A terra está cheia de violência, derramamento de sangue é grande, e Deus então vai trazer juízo, né? Os reis, os sacerdotes, os profetas, todos eles vão ficar sem resposta, porque a mão de Deus vai estar contra todos, inclusive, irmãos, os sacerdotes, os profetas da época. É isso que Deus está usando Ezequiel para profetizar. Então, do versículo 23 ao 27 diz assim: faz uma cadeia, porque a terra está cheia de crime, de sangue, e a cidade está cheia de violência. Farei vir os piores de entre as nações e possuirão as suas casas. Nossa Deus, irmãos, olha, está vendo? Como se não bastasse, Deus fala que vai fazer vir os piores entre as nações e vão possuir as suas casas. Farei cessar a arrogância dos valentes e os seus lugares santos serão profanados. Vem a destruição. Olha bem, eles buscarão paz, mas não haverá nenhuma paz. Misericórdia sobre misericórdia, miséria sobre miséria virá. E se levantará rumor sobre rumor. Buscarão do profeta uma visão, do sacerdote perecerá a lei e dos anciãos o conselho. Está vendo, irmãos? Olha, vão buscar o profeta com uma visão e não vai ter. Vai procurar o sacerdote e a lei não vai existir. Olha para você ver que Deus está falando para eles, né? Ou seja, é isso que nós falamos, irmãos. O limite da misericórdia de Deus tinha chegado para aquele povo. Então não havia nada o que fazer. Mas Deus estava dizendo: olha, eu vou deixar tudo isso acontecer. 27. O rei se lamentará, o príncipe se vestirá de desespero, e as mãos do povo da terra temerão. Conforme o seu caminho lhes farei, e com os seus próprios juízos os julgarei. Então saberão que eu sou o Senhor. Meu Deus, não sei se você entendeu o que está dizendo. Olha, Deus falou assim: conforme o seu caminho lhes farei. O que Deus está falando? Do jeito que eles fizeram, eu vou fazer com eles. Tá, irmãos, isso é pesado. Tem mais. Ele fala assim: e com seus próprios juízos os julgarei. Imagina se Deus começar a pegar esses caras que estão julgando hoje, nesses juízos, e julgar também, hein? Hein? É isso que Deus está falando. Ou seja, planta que Deus vai te fazer colher. É isso que a Bíblia está dizendo para nós, né? E ele fala ainda: então saberão que eu sou o Senhor. Por isso que eu digo, irmãos, o Brasil, você pode esperar. Se a gente continuar orando, buscando a Deus, nós vamos ver grandes coisas acontecendo no Brasil, com algumas autoridades que estão abusando e fazendo o que não deve. Por quê? Porque é isso que nós estamos vendo aqui. O que nós estamos vendo é como Deus trata as autoridades de uma nação ruim. E aqui na Bíblia não é só juiz não, tá, irmãos? Aqui eu li para vocês lá em cima. Profeta, sacerdote, todos eles estavam debaixo da mão de Deus. E aí estava lá Ezequiel profetizando essas coisas. Então guarda isso. Ora a Deus para que isso aconteça. Aquele, poxa vida, abre mão, eu estou saindo, estou indo embora. Porque Deus pode fazer isso, irmãos. Deus confunde até os grandes. Deus entra na mente dele, Deus provoca alguma coisa, né? E ele pega e dá um jeito. Que bom que a gente entrou nesse assunto, porque o povo de Judá estava sofrendo com isso, tá? Vamos pular ali, senão a gente fica aqui, né, até amanhã. Veja o que diz agora o capítulo 8, né? Vai mostrar, na verdade, o capítulo 8, os pecados ocultos. E isso a gente pode trazer uma aplicação para nós, porque eu lembro que eu falei para você que no meio de vocês eu sou crente? Mas eu me citei como exemplo, mas queria que você entendesse. No meio da gente você também é crente. Mas o crente de verdade está na intimidade, está naquilo que eu penso, naquilo que eu faço. Isso é que é o verdadeiro eu. E aí nós vamos ver o quê? Que Deus vai mostrar para Ezequiel os pecados ocultos, escondidinho. É isso que nós vamos ver do versículo 1 ao 4. Nós vamos ver essa visão em Jerusalém. Ezequiel, né? Entre os anciãos, olha que ele estava entre os anciãos, que eram os homens respeitados, né? Ele é tomado pela mão do Senhor e ele é levado para uma visão em Jerusalém. E lá ele vai ver a glória de Deus, mas também ele vai ver algo terrível dentro do templo, escondidinho dentro do templo, junto com aquelas imagens bonitas que Deus mandou fazer, né?
eles vão ver também a idolatria dentro do templo. E a coisa é feia, irmãos, o que ele vê é feio. E eu quero ler versículo 1 ao 4. Olha, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu sentado na minha casa, olha bem, e os anciãos de Judá sentados diante de mim. Quer dizer, ele estava lá sentadinho, né, e tal, os anciãos junto dele. E ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim, ele disse. Olhei e vi a semelhança com uma aparência de fogo. Desde os seus lombos e para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como aspecto de resplendor, como um brilho de metal. Olha bem, estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da cabeça. O que eu imagino? O que é estendeu a mão e tomou pelo cabelo da cabeça? Puxou ele mesmo pelo cabelo da cabeça, tá? E lembra que no Velho Testamento os homens tinham cabelo curto ou grande? Era grande, era proibido cortar a ponta do cabelo, da barba e tal. Então o bicho, a mão que ele viu, pega aquele homem assim pelo cabelo, né, e levanta, ele disse assim, pelos cabelos da cabeça. E diz mais, o Espírito então me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem que provoca ciúme, tá bom? A imagem que provoca ciúme. E a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Aqui ele está tendo uma visão bonita, bacana, que é a visão de uma imagem que provoca ciúme. Na Bíblia judaica, ou melhor, na Bíblia hebraica, né, isso aqui fica mais claro. Esta imagem que provoca ciúme, na verdade, é uma imagem que provoca ciúmes em Deus. Porque senão você vai pensar, provoca ciúme em quem, né? Talvez provoque ciúme entre os homens, marido e mulher, não. É uma imagem que provocava a ira de Deus, o zelo de Deus, o ciúme de Deus. Deus via aquilo e ficava com ciúme, com raiva. É essa a imagem que estava ali. Não existe um desenho dela exatamente, não se sabe como era, tá? Mas aí a gente está vendo o quê? Esse princípio aí já mostra para nós que Deus vê a intimidade e vê o coração. Ele vê a aparência de santidade. E que ninguém consegue enganar o Senhor. Por isso que ele foi levado para ver desta forma. O 5 e o 6 vai mostrar então a tal imagem que provoca ciúme, tá, irmãos? O 5 e 6. Aí ele entra e diz assim, então ele me disse, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte, e vi que do lado do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. Ele me disse, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? Olha bem, as grandes abominações que a nação de Israel faz aqui, a fim de afastar-me do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Está vendo, irmãos? Aquela imagem ali afastava a presença de Deus, a imagem que provoca ciúme. Então, o que a gente está vendo? Aqui perto do altar está essa imagem idólatra, que é chamada de imagem de ciúme, ou seja, que provoca ciúmes em Deus. Né? E Deus diz que essa imagem provoca ciúme divino, ou seja, indignação de Deus por ver seu povo adorando outros deuses. Ou seja, o templo que deveria ser exclusivo para Deus, irmãos, se tornou um lugar dividido. É o que nós estamos vendo agora. Ali era só de Deus, agora já está dividido, né? Idolatria e adultério, vamos chamar assim, espiritual, porque Deus estava com ciúme. Ciúme igual o marido tem ciúme da mulher, a mulher tem ciúme do marido. É isso mesmo, né? Deus estava ficando com ciúme, porque estava vendo ali o povo adorando aquela imagem, e ele queria que adorasse só ele. Então Deus não gosta, irmãos, de ter o nosso coração dividido, né? Ele quer que a gente adore só ele, e isso tem que ser o nosso cuidado o tempo todo. Isso que é adoração de verdade, né? Aí seguindo, nós vamos ver ainda mais detalhado, não tinha passado, né? Detalhadamente nós vamos ver então o que é que tem de tão abominável que Deus falou que ele ia ver coisas piores ainda, né? Veja que termina dizendo assim para ele, né? Que ele ia ver coisas piores, né? Olha só, pois verás ainda maiores abominações. É assim que terminou o versículo 6. Do 7 ao 13, nós vamos ver aqui, irmãos, câmeras secretas de idolatria dentro do templo de Deus. Misericórdia, né, irmãos? O templo era só para adorar a Deus e tinha câmeras, lugares secretos, cômodozinhos secretos, cheios de umas imagens que a gente vê sobre ela aqui agora. Então Ezequiel vê uma porta secreta no templo, e lá dentro os líderes de Israel prestam culto à imagem de animais, de répteis, dizendo, o Senhor nos abandonou. Eles praticam idolatria escondida, achando que Deus não estava vendo. Por isso que eu falei que Deus vê o coração. Não adianta eu tentar mostrar que eu sou muito crente, porque Deus está vendo o coração. Ele sabe o que isso tem aqui dentro.
uma adoração a ele, ou se tem abominação. Então eu vou ler do 7 ao 13, para você ver o que eles fizeram. Lembra lá, eles tinham quartinhos escondidos dentro do templo, que lá dentro tinha as abominações. Aqui, dentro do templo, tinha uma porta secreta do átrio, e lá dentro tinha umas coisas. Então o povo podia chegar e ver uma adoração. Mas no secreto, os sacerdotes e eles lá, os líderes, adoravam a imagem. Então vamos ler, para você ver. Então ele me levou na porta do átrio, olhei e vi um buraco na parede. Verso 7, irmão, espero que você está lendo aí comigo, para depois você não falar, pô, já viu, o pastor está inventando. Eu vou repetir o 7. Então ele me levou à porta do átrio, olhei e vi um buraco na parede. Ele me disse, filho do homem, cava agora naquela parede. Cavei na parede e vi uma porta. Olha para você ver, está vendo uma porta. Então me disse, entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi toda a forma de répteis, de animais abomináveis e de todos os ídolos das nações de Israel pintados na parede em redor. 70 homens dos anciãos da nação de Israel, com Jaazanias, filho de Zafã, que se achava no meio deles, estavam de pé diante das pinturas. Cada um tinha na mão um incensário e subia uma espessa nuvem, olha bem, uma espessa nuvem de incenso. Então me disseram, viste, filho do homem, viste, filho do homem, o que os anciãos da nação de Israel fazem nas trevas, ou seja, irmãos, fazem no secreto, no escondidinho, cada um das suas câmeras pintadas de imagens, e eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Irmão, você entendeu bem? Então, dentro do templo, que tinha as coisas que Deus mandou colocar, Deus mandou ele olhar, ele viu uma fenda, mandou ele mexer, quando ele mexeu lá, furou, ele viu uma porta, e Deus mostrou para ele o que acontecia daquela porta para lá. São as adorações ocultas que a gente tem no coração, escondidinha. Parece que estamos adorando a Deus, mas lá no fundo não estamos adorando a Deus, às vezes. Né? São as pessoas que insistem em viver uma vida distante de Deus. Né? Então é isso que nós estamos vendo aqui, irmão. Então está falando de adoração oculta, daquilo que de fato eu adoro quando eu estou longe de todo mundo. Né? O que eu estou adorando? Estou adorando a Deus. O que tem no meu coração? Vamos imaginar que o nosso coração seja um templo, e lá estava o templo bonito, mas no fundo lá tinha uma parede de uma porta secreta que tinha as imagens de escultura. Então, às vezes a gente adora a Deus no superficial, mas lá no fundo são essas imagens horríveis, e Deus estava muito triste com isso. Né? Então, o que a gente vê? Né? A gente vê que o pecado oculto, irmãos, é um auto-engano. Por quê? Você está enganando a si mesmo com o pecado oculto. É isso que a gente está entendendo. A adorar a Deus e depois no público, né? Mas lá no fundo a gente desagrada a Deus, é um engano. Eu chamo de auto-engano. Eu estou enganando a mim mesmo. É por isso que lá no Novo Testamento a Bíblia fala assim, não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Se ele plantar no Espírito ele colhe a vida eterna. Se plantar na carne ele vai colher a corrupção. É isso. Então, pecado oculto, irmãos, viver uma vida de pecado oculto, onde oculto quer dizer assim, ninguém está vendo. É enganar a si mesmo. Porque Deus está vendo, é o que Deus está mostrando aqui nessa passagem de Ezequiel. Ou seja, Deus vê tudo, até o que é feito no escuro. Como é que nós vamos fugir de Deus, irmãos? Ele vê tudo, até o que é feito no escuro, escondidinho, lá no fundo da porta. E a coisa incrível aqui, o desenho aqui é incrível, irmãos, era que era um templo, o templo de Deus, cheio das imagens, daquelas coisas que Deus mandou fazer, né, as cortinas. Aquilo era o que todo mundo via, porque agora Deus mandou ele olhar na gretinha, abrir uma porta e viu que tinha um outro lugar escondidinho. E lá dentro desse lugar escondidinho é onde estava acontecendo o que ia destruir o povo, estava destruindo. O que estava destruindo o povo, irmãos, não era o que acontecia no templo. O que estava destruindo o povo é o que estava além do templo, escondido. Então o que destrói a gente não é a coisa que a gente faz para todo mundo ver, não. O que destrói a gente é o que a gente faz no oculto. Por isso que tem gente que acha, porque vem na igreja, porque ora, lê a Bíblia, sei lá mais o quê, né, faz boas ações, ação social, acha que está bem com Deus. Não, isso aí é o que todo mundo vê. Não é profundo, irmãos? Não é profundo esse ensinamento, né? Isso aí é o que todo mundo vê. Agora, o que não vê é o que vai me arrebentar. Ou não. Porque talvez todo mundo vê um cara bravo, talvez todo mundo vê um cara mau, mas lá no fundo é um cara que chora de manhã, chora de madrugada quando vai orar. É a mesma coisa. O que vai julgar esse cara é o quê? É o que ele faz em oculto. Entendeu, irmãos?
O que vai nos levar para o céu, para o inferno, na verdade, é o que a gente faz no escuro. Se você é um cara que todo mundo olha e fala assim, poxa vida, aquilo ali precisa mudar de vida. Mas você bate a sua cara no chão de noite antes de dormir, chora diante de Deus. Miserável homem que eu sou, meu Deus. Eu não queria ter feito aquilo. Eu queria ter feito certo, fiz errado. É isso que vai te levar para o céu, para o inferno. É o que você é no escuro. Palavra boa, né, irmão? Dá até fazer uma pregação, né? É o que você faz escondida que vai te levar para o céu, para o inferno. É isso que nós estamos vendo. Só que aqui era coisa ruim. Porque todo mundo é bom, irmãos, para os de fora, né? A gente pode ser bom para os de fora, mas agora esse coração aqui é que dita quem é que eu sou de verdade. Se eu sou totalmente pessoal. Eu tenho muitos exemplos da Bíblia, mas nós já estamos chegando às 21, e você sabe que eu gosto de encerrar bem às 21, mas um assunto desse era para muito tempo, porque eu vejo que está fluindo. É o exemplo claro do moço que estava sendo crucificado com Jesus. Lembra? O cara estava na cruz, Jesus na cruz, e fala que tinha dois ali junto com Jesus na cruz. Enquanto um reclamava, murmurava e reclamava, um outro lá tomou uma atitude. O cara não teve tempo de descer da cruz, o cara não teve tempo de pedir perdão para ninguém que ele fez mal e ele era bandido, ele era ladrão. Ele não teve tempo de reconciliar com ninguém, nem mesmo mostrar para a sociedade que ele havia mudado. Mas o oculto, lá no fundo, aquele cara quando estava ali, ele fez uma pergunta para o Senhor. Aliás, primeiro ele defendeu Jesus, né? O colega dele estava massagando Jesus. Ele fala para o colega dele, rapaz, não faz isso não. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas esse homem, ele fez o quê? Então o cara estava reconhecendo que Jesus não era igual a eles. Então ele fez um reconhecimento e defendeu Jesus. E a segunda, ele vira para Jesus e reconhece que Jesus é rei, que ele é Senhor. Jesus estava morrendo com ele na cruz. Tem gente que pensa que aquele cara deu sorte. Ele não deu sorte, irmão. Ele viu Jesus e falou, pô, esse cara não é homem igual nós, não. Esse cara vai para o céu, esse cara vai ter um reino que ele vai reinar, e ele é rei, ele é Senhor. E ele vira para Jesus e fala isso. Só que ele falou com outra palavra. Ele falou assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou ele falou, o que ele estava dizendo ali? Eu sei que o Senhor é rei. O Senhor vai reinar. E não vai reinar aqui, não. O Senhor vai entrar num reino, o Senhor vai reinar no céu. Lembra de mim quando você entrar lá? Aquele homem fez o que eu e você devia fazer. Você devia reconhecer Jesus como Senhor, como Rei. Aí o cara reconheceu, Jesus deu a resposta para ele. Rapaz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Tipo, o cara conseguiu. Então o que levou aquele cara para o céu? Não foi o que ele fazia, porque o que ele fazia levava ele para o inferno. O que todo mundo via, desculpa, eu estou falando para você assim, o que a gente faz todo mundo vê, e o que a gente faz e ninguém vê, só Deus. É isso que eu estou querendo mostrar. Então o cara da cruz, tudo que ele fazia, era inferno para ele. Mas esse cara tinha algo no coração dele que aflorou no último segundo de vida, que era reconhecer Jesus como Senhor, e o Senhor falou para onde ele ia. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então é aquilo, repito, tá, irmãos? O pecado oculto, ele é um auto-engano, porque a gente pensa que toda a sociedade está nos vendo bem, mas lá no fundo a gente não está. Né? Você já ouviu dizer, o coração dos outros é exato. Por isso que eu digo, pode ser um cara que por fora ele não presta, mas é o que eu falei, de madrugada, esse cara é um outro com Deus. Ele chora diante de Deus. O povo está vendo um homem mau. O povo só conseguia ver um bandido na cruz. Mas ali tinha um coração de um cara que precisava de uma oportunidade, e teve. E quando ele teve, ele aproveitou. Foi para onde? Para o céu. Né, irmãos? Amém, igreja? Que coisa maravilhosa. É muito profundo, né? Vamos seguir agora, 14. Passa para mim, irmã, que aqui trava de vez em quando. Dependendo de como o mouse estiver, ele trava. O que acontece no 14 e no 15? O Senhor vai mostrar agora umas mulheres chorando por causa de uma imagem, de uma idolatria chamada Tammuz. E aí eu quero ler com vocês 14 e o 15, que diz assim, então ele me levou, lembra lá, né, que Ezequiel está sendo levado pelo Espírito para ver essas coisas. Então ele me levou na entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e vi ali mulheres assentadas chorando por Tammuz. Ele me disse, viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que essa. Então Deus está levando aí para ver as abominações escondidas, ocultas, né? Então essas mulheres chorando por Tammuz aqui, na entrada do templo, na verdade, né? Esse era um deus babilônico, irmãos, ligado à fertilidade e à vegetação, tá? E isso mostra que até as próprias
religiosas, as mulheres, estavam também corrompidas no culto. Não era só os homens, não era só os sacerdotes, os profetas da época, mas as mulheres também religiosas estavam profanando o lugar santo, o lugar de Deus. Esse Tammuz, como eu disse, era um deus, né, um deus da fertilidade, e muitas vezes ele era expressa a devoção dele com choro e com lamentações. Por isso está dizendo aqui que elas choravam. Elas não choravam porque, na verdade, estavam tristes. Ela estava chorando porque a adoração a ele se prestava, muitas vezes, ela com choro, com lamentação. Então, por isso que diz aqui que elas estavam chorando por Tammuz. Ou seja, a mesma forma que você deve cantar para Deus, elas estavam chorando por causa de um ídolo, de uma imagem. E Deus não para, né, por aí. Ele avisa que vai mostrar mais coisas. E nós vamos ler agora, do versículo 16 ao 18, né, que aí encerra. Aí nós vamos ver que o povo não fica só nessas adorações de Tammuz, das imagens, eles vão também adorar o sol. E aí Deus vai reagir, nós vamos ver uma reação de Deus, né? Ele me levou ao átrio interior da casa do Senhor, e vi a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico do altar, cerca de 25 homens, olha bem, os homens estavam de costas para o templo do Senhor, e com o rosto voltado para o oriente, eles se prostravam diante do sol, virados para o oriente. Então me disse, viste, filho do homem, é coisa de pouca importância para a casa de Judá o fazer as abominações que fazem? Deve ainda encher a terra de violência e continuamente provocar minha ira? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os trarei com furor, não olharei com piedade para eles, nem os pouparei, ainda que me gritem aos ouvidos, com grande voz eu não os ouvirei. Por isso que nós estamos falando de Deus chegar ao limite, né, com eles, né? Então eles vão adorar o sol e a reação de Deus vai ser assim, não tem jeito, mesmo que eles gritem eu não vou ouvir, né? Os homens estão com o rosto virado para o oriente, adorando o sol, então Deus diz que essas abominações provocam a ira e que ele não vai ouvir eles, nem terá piedade, porque a idolatria, a maldade foi ao limite, chegou aquele limite que Deus não ia mais nem ouvir orações e nem perdoar, né? Então a gente conclui, né, nessa forma, vendo que, né, o templo aqui, nesse momento, virou palco de todo tipo de abominação. Já não é mais um tempo de adorar a Deus, né? E que o juízo é inevitável e que a glória de Deus, né, vai começar a se retirar. Olha bem, a glória de Deus vai começar a retirar, por isso que ele está falando que não vai viver ali no meio da idolatria. Então, irmãos, a glória de Deus se retira do meu coração e do seu quando eu resolvo dar o meu coração para outro Deus, para outras adorações, para outras coisas. Por isso que a devoção é importante. O crente tem que deixar Deus entender que o seu coração é do Senhor. Todo crente precisa ter tempos e momentos, e muitos momentos, para deixar Deus perceber que o coração é dele. Muitos de nós não têm costume de fazer isso. Como é que Deus vai saber que o seu coração é dele? Que tanto você estuda a Bíblia, que tanto você ora, que tanto você clama pelo Senhor. Qual o lugar que Deus ocupa na tua mente durante um dia de 24 horas, né? Que tempo você dá para Deus? Qual a importância você dá para Deus? Né? Você tem falado para Deus o quanto Ele é importante na sua vida? Né? Você tem esse momento? O povo estava totalmente afastado e estava com o seu coração voltado para imagens, para ídolos, para adorar o sol. Eu já vi gente adorando o sol, e vou ser sincero, que me chocou. A rota é 78? Lá nos Estados Unidos tinha um lago enorme, eles praticavam canoagem, tudo nele. E a gente ia para lá no verão, para ficar nesse lago, era um parque bonito e tal. E eu lembro como se fosse hoje, quando o sol estava se pondo, eu comecei a ver umas pessoas, irmãos, andando na direção do sol, se curvando. Poxa vida, devia ter filmado aquilo. Talvez eu filmei, não lembro. A gente tinha aquela filmadora grandona de fita. Irmãos, eu nunca vi a coisa. As pessoas andando na direção do sol e elas se curvavam. Eram indianos, por causa daquela roupa, tudo indica que era. Então, assim, é isso que o povo estava, diz Deus, o povo de Israel estava fazendo, de costa para o templo e adorando ao sol que estava lá no Oriente. Então, a gente precisa entender, irmãos, e trazer isso para o nosso coração, né? Que o nosso coração precisa ser integralmente de Deus. Amém? Nada em nós pode ser de outro Deus, tem que ser de Deus. Nem da sua esposa, nem do seu esposo. Tá? O coração tem que ser de Deus. O que eu aprendi? Se o meu coração for de Deus, eu vou abençoar minha esposa, eu serei dela. Mas se ele não for de Deus, tanto faz ela. Porque tem gente que fala assim, não, primeiro é a família. Eu canso de falar para vocês, se você colocar sua família em primeiro lugar, Deus se afasta.
Você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Está vendo que aqui fala de ciúme, de zelo, né? Então a idolatria, colocar ídolos ou pessoas mais importantes que Deus no nosso coração, é que nos enfraquece, dá tudo errado. Casamento dá errado, trabalho dá errado, negócio dá errado, saúde dá errado, tudo dá errado. Se no seu coração tiver alguém que não seja Deus. Deus em primeiro lugar. Primeiro Deus. Depois a gente vai colocando, né, a família, né, vai colocando nossos amores, vamos dizer assim. Primeiro Deus. Tudo de Deus e nada de mais ninguém. Amém, queridos? Tudo de Deus e nada de mais ninguém. E aí a coisa vai bem. Obrigado, querido. Deus abençoa em nome de Jesus. Então agora, se alguém quer comentar alguma coisa, eu quero ouvir. Então vamos orar, irmãos, e vamos para casa. Leia lá os próximos capítulos, o 9 e o 10, e vem para a igreja. Vamos ver o que Deus está nos ensinando, o que Ele está falando conosco, né, através da Bíblia. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço porque esse estudo foi muito proveitoso para nós, porque aprendemos coisas profundas. Mais uma vez nós aprendemos que o Senhor vê no silêncio, vê o oculto. O Senhor não vê o como homem, o homem vê o exterior. Nós julgamos as pessoas pelas roupas, nós julgamos as pessoas pela maneira de falar, nós julgamos pelo temperamento, e nosso julgamento é muito falho, Senhor. O Senhor julga o interior, julga o coração. O Senhor sabe o que nós estamos fazendo no escuro, nas trevas, onde ninguém nos vê. O Senhor conhece a nossa alma e o Senhor nos julga através disso. Eu quero, nesta noite, pedir que o Senhor seja gracioso, seja misericordioso, nos tome pelas mãos e nos leve a ter mais intimidade com o Senhor, que nós possamos nos aproximar do Senhor, conhecer de fato o Senhor por uma experiência viva, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, não nos deixe enfraquecer, pecar, distanciar do Senhor. Perdoa-nos as nossas iniquidades. Perdoa-nos, meu Deus, até aqueles pecados que nos são ocultos, aqueles que nós não temos ainda consciência deles, mas eles são pecados e entristece o coração do Senhor. Nós colocamos diante de Ti para pedir essa graça para a nossa vida. Muito obrigado, Pai. Leva-nos em paz, nos ajuda e que possamos ter sonhos reveladores nessa noite, que o Senhor possa se manifestar a cada um de nós, mostrando a Tua grandeza, também a Tua bondade, a Tua misericórdia. Muito obrigado. Mais uma vez, nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, queridos. Deus abençoa. Vamos estar juntos no final de semana, se Deus quiser. Deus abençoe, em nome de Jesus.